tudo por amor. Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Eu tô indo. Bom, nossas expectativas estão muito altas, porque é nosso primeiro torneio, então a gente quer aproveitar muito, se divertir muito e conhecer muito da First e ainda aprender muitas coisas, principalmente para próxima temporada. Então a gente quer conseguir adquirir o máximo de conhecimento e conhecer todas as outras equipes. É, assim como a minha colega Sara falou, nossas expectativas elas estão muito entrelaçadas com um sentimento forte de descobrimento e curiosidade de uma equipe que nasceu em 2 meses e teve que se organizar muito rápido e buscar entender muita coisa, muita informação, formar alianças. Então é uma quantidade muito grande de informação, mas ao mesmo tempo que nos entrega muita felicidade, muita alegria de uma equipe que está bastante unida em prol de um objetivo, né, que se encontra, né, que é em comum com os valores da First. Então, Bom, eu me identifico muito com esse projeto, com a robótica, com a nossa equipe, porque foi algo muito diferente que eu aprendi. Aprendi a conseguir ter conhecimento em diversas áreas, ter uma família, assim, uma união, conhecer toda uma comunidade. Então, é um sentimento de união mesmo, como se eu tivesse mesmo uma família. Aí, com a minha área de prêmios, eu me identifiquei principalmente por poder conseguir conversar com os outros, ajudar a comunidade, então tentar impactar o mundo cada vez mais. Então, o projeto ele fez muito uma aliança, né, com todos os membros de 6 cidades diferentes e através disso essa troca de saberes foi o que mais me impactou. E também entrar numa equipe de robótica é algo assim que te dá um destaque, não na tua vida profissional, mas sim na tua vida pessoal, porque aí tu pode falar assim com muito orgulho que tu faz parte de uma equipe de robótica e poder contar todas as histórias marcantes que vocês viveram. E a minha área também é de prêmios e uma das coisas que mais me deixou feliz em estar presente nessa área é o simples fato de saber como é a construção de tu conseguir esse prêmio, como é a criação do pitch para tu poder conseguir, como é a criação do robô, como é toda a estratégia por trás para poder saber que qual é o melhor prêmio que seria gratificante para a equipe. eu acredito que a oportunidade de participar de uma equipe de robótica, ela se conectou com vários aspectos e valores meus que me atraem muito, como todo o processo que envolve a construção e a engenharia do robô, que é a parte mais concreta, né? Mas até chegando na comunicação, né, eu gosto muito de conversar e trocar ideia com pessoas e tudo mais, e como a Núbia falou, é uma comunidade bastante pujante e muito, né, disruptiva, apesar do que a gente pode pensar sobre robótica num primeiro momento. Então, chegou um convite repentino a mim, pela minha gestora, quando eu estava participando de um processo seletivo, e sem pensar 2 vezes eu aceitei. E quando eu cheguei na robótica, eu estava completamente aberto para qualquer área, então eu fiquei meio que no limbo ali entre comunicação e engenharia e acabei fazendo de um pouco com tudo, né? Experimentando tudo. E eu acho que isso diz muito sobre eh, também a minha relação com a robótica. A junção de vários membros, de ideologias diferentes na equipe fez algo que me deixou muito surpreso, porque eram pessoas diferentes com ideais diferentes e que conseguiram se completar, algo simplesmente mágico. A robótica é algo que simplesmente conseguiu unir pessoas de cidades diferentes, lugares diferentes, que estavam dispostas a ter um futuro melhor. Querer transformar, fazer a transformação. Essa equipe de 2 meses conseguiu fazer coisas incríveis, algo que ninguém aqui esperava.
Bom, a gente teve a ajuda de 3 equipes, que foi a Magic Island, que nos preparou para entender um pouco sobre cada, função que existia, então eles nos deram mentoria de prêmios e algumas mentorias também auxílios em marketing e parte de comunicação. Além disso, a gente também teve a ajuda da Under Control, que eles nos ajudaram principalmente, a montar o chassi, nosso chassi do nosso robô, porque no começo a gente ainda não tinha um espaço e a gente também não tinha materiais, então a gente foi lá na sede deles e fizemos junto com eles. Então eles nos ensinaram, além disso também deram algumas mentorias em prêmios, assim, marketing, comunicação, mas principalmente em relação ao nosso robô, que foram eles que nos ajudaram a construir, eles que nos possibilitaram também conseguir estar aqui, porque a gente conseguiu ter esses materiais, esse espaço nos últimos 15 dias. Então se a gente não tivesse tido essa ajuda deles há um mês atrás, a gente teria que fazer o chassi, todas essas coisas em 2 semanas para conseguir vir aqui. Além disso, a gente também teve a ajuda da Trailblazer, que eles nos ajudaram com alguns materiais para construir o nosso robô, e foi isso. Bom, a maior dica que eu recebi é para mim ser eu mesma, assim, conseguir me divertir nesse processo, porque apesar de ser uma competição, apesar de ser um torneio, tá todo mundo aqui unido, entende? Então não é eu contra aquela equipe, tá todo mundo como uma família mesmo. Então é só me divertir o máximo que eu conseguir nessa experiência e o prêmio é consequência. Uma das coisas, assim, que foi a melhor dica, né, que eu foi muito confortante, né, pra todos nós da equipe, mas pra mim, foi que é pra gente não se comparar com equipes que já estão há muitos e muitos anos nessa caminhada, sabe. Porque pode ser muitas vezes um motivo de desmotivação, de não conseguir poder criar o melhor pitch, ou não poder criar o melhor robô, e só que tá tudo bem. Não tem que se comparar com eles, porque eles estão aqui para nos ajudar. Isso é uma das coisas que mais foi um abraço, sabe? Porque aqui não existe comparação, aqui existe trabalho em equipe. E isso é uma das coisas que em outros ambientes é muito difícil de ver. E essa competitividade, ela não existe. Não faz sentido. Porque todo mundo tá aqui pelo mesmo valor e pelo mesmo propósito. Bom, o melhor conselho que eu já recebi nesses 2 meses, entre várias alianças e mentorias, e pelos meus gestores de equipe, foi de que a comunicação é a chave, né, para tudo. E para mim eu considero o melhor porque ele, de fato, encontrou muito eco na nossa jornada. Ele foi uma uma virtude imprescindível para o sucesso dessa equipe. Eh, Enfim, para todas as conquistas que essa equipe pôde usufruir, pôde se beneficiar. Desde a parte da equipe que é puramente comunicação e aí precisa trabalhar, né, essa característica como um norte do seu trabalho e aí precisa desenvolver redes sociais, enfim, designs, publicações, divulgações. Mas para quem também experimentou um pouco da área de engenharia e de programação, eu também vi como a comunicação ela é uma uma característica essencial para o funcionamento dessa equipe. Então, para programação, se você não consegue se comunicar de uma maneira clara, com o seu técnico ou com os seus colegas, vira uma bagunça. Então, o melhor conselho que eu levei nessa caminhada e que eu tenho certeza que vai poder se aplicar para muitas outras áreas da minha vida é essa: comunicação é a chave para tudo. Bom, a maior dica que eu recebi é um tanto clichê, mas é a mais assertiva na minha visão, que é o quê? É errando que se aprende. E nem todo mundo sabe de primeira fazer algo. Em todas as áreas que a gente entrou, a gente não sabia nada. A gente errou, errou, errou e começou a acertar aos poucos. Isso vai para montagem de um robô, para criação de equipe, comunicação, criação de uma identidade visual. Nada disso foi de primeira. Tudo foi em tentativa e erro. E isso deve ter acontecido com várias equipes. A gente é uma equipe muito nova. Tipo, nova mesmo. Mas mesmo assim a gente não desistiu e ficou errando até acertar. Bom, falando da minha perspectiva, mais individual, eu acredito que se aplique para boa parte da minha equipe, porque
a gente conversa muito, mas no meu ponto de vista, ela está sendo uma experiência bastante eh, turbulenta no sentido de que ela mistura muitos sentimentos e emoções, né, num mesmo caldeirão. Ao mesmo tempo que ela é uma experiência muito nova, muito recente e bastante pouco explorada, né? Ela também é fascinante, ela é enriquecedora e, enfim, ela é muito interessante e tem sido mágico, né? Experienciar tudo isso, vivenciar junto com uma equipe eh, que compartilha do mesmo propósito e, portanto, mantém, né, um ambiente confortável para que a gente aprenda junto e cresça, né? Mas o processo de construir o robô propriamente dito, de botar a mão na massa, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. E bom e gratificante nisso, porque a construção do robô, meu amigo, é uma das melhores experiências que você pode ter na sua vida. Tanto os acertos que a gente faz, quando você vê ele finalmente andando pela primeira vez, para alguns pode não parecer algo tão incrível, mas você imaginar que vocês botaram a mão na massa, fizeram tudo possível para ele começar a funcionar, é algo simplesmente mágico. O sorriso no seu rosto é quase que instantâneo, de tanta alegria que você tem. O robô em si, alguns de nós chamam ele de filho, porque foi a nossa primeira criação. É o nosso início, o início da nossa jornada de futuros robôs que a gente vai começar a montar, de futuras experiências que a gente vai construir com o futuro. Como tá sendo pra gente uma experiência muito incrível. Porque como a gente não tinha nenhuma experiência, desde a parte dos primeiros passos de planejar o robô, pensar como ele vai ser, ver os robôs das outras equipes, como eles são incríveis, até realmente colocar a mão na massa, é realmente algo muito mágico, assim, pra gente. Por causa que a gente é muito novo ainda, então, quando a gente, assim, veio os materiais e a gente realmente pôde começar a realizar esse nosso sonho que a gente demorou para planejar, foi algo muito inspirador para todo mundo e a gente realmente se sentiu parte da força, se sentiu parte da robótica. Pelo menos para mim foi essa virada de chave mesmo. Bom, e como a Gabi falou, né, como os materiais demoraram muito para chegar, a gente teve o tempo, teve um prazo curto, só que a gente ainda fez um prazo mais curto ainda, porque nossos materiais demoraram para chegar. A gente fez em 15 dias, 2 semanas quase. A gente conseguiu montar o robô que, por o que a gente fez, ele tá atendendo muito a nossa expectativa. Ele tá conseguindo fazer tudo que a gente desejava que ele fizesse. Ele tá fazendo as algas que a gente queria, protegendo como ele deveria fazer. E ele tá sendo um robô muito bom porque a gente quer que ele faça. E nesse pouco tempo a gente aprendeu a construir ele, tipo, do zero e sem saber de nada. Então foi muito bom o que a gente fez. Por o que a gente queria, né? Já tinha gente da nossa equipe que tinha experiência com programação, mas era muito pouca. Tirando isso, as outras áreas basicamente tiveram que aprender do zero. Tanto mexer em furadeira, serra e também a se aprofundar mais em programação. Tinha pessoas da nossa equipe que não sabiam programar em Java, que é a nossa linguagem, por mais que soubessem programar. Então, eu acho que também isso contribuiu muito para ter perspectivas únicas e a gente conseguir trabalhar para fazer algo legal juntos. Então, as expectativas elas são muito altas, porque com o desempenho da equipe, foi muito perceptível que a gente tem garra e a gente tem propósito. Então, através disso, na próxima temporada que vamos estar presentes, é provável que o nosso robô vai aniquilar os outros. Entende? A gente vai trazer o máximo da Forte Moral e a gente vai entregar tudo o que a gente tem para entregar, porque o nosso potencial foi tão alto e tão representativo nessas 2 semanas e nesses 2 meses da união da equipe, é agora que na próxima a gente vai assim, ó, detonar. E também uma coisa
que eu fico muito grata é poder pensar que no próximo ano vamos ser uma equipe rookie, sabe? Não é mais uma equipe de garagem. Então, a gente tem uma gama de possibilidades para poder descobrir durante esse tempo. Eu acho que se em 2 meses a gente fez tudo isso que a gente fez, com mais tempo a gente vai. Só Deus sabe onde é que a gente vai parar. Vai ser algo espetacular. A gente tem total capacidade, a nossa equipe é maravilhosa. Tem companheiros que a gente pode contar. A Amanda, como filmmaker, é muito boa. A Núbia, como pessoa que fala, ela traz essa exposição para a equipe que a gente gosta. Assim, ela traz força e brilho pra gente. Cara, é isso mesmo que o Nicolas disse. A gente teve pouco tempo, a gente produziu muito e ainda vem muito mais coisa pra aqui. A gente vai aprender muito mais, produzir mais e acho que é só agradecimento. É isso. A gente, em 2 semanas, construímos esse robô. Em mais tempo, nossa, Então, a nossa comunicação entre equipes, ela foi muito disponibilizada pela nossa mentora Lulu, porque através disso ela foi fazendo essa conexão e a gente foi podendo trocar várias experiências que a gente tinha, não só no mundo da robótica, mas também fora dele. Aí, através disso, eu vejo que foi muito acessível e que as pessoas elas entenderam muito qual era o atual problema que a gente estava sentindo e como a gente poderia melhorar certos requisitos que estavam faltando. Bom, realmente, a comunicação entre equipes foi extremamente facilitada pela Lulu. Ela conseguiu conseguiu a conversa com a Ander, a gente conseguiu a mentoria deles, conseguimos montar nosso robô a tempo. A comunicação aqui no evento está sendo muito boa, as equipes são muito receptíveis, a gente consegue conversar com todo mundo é bem sociável, não tem nenhuma equipe fechada. Estão sempre de braços abertos pra gente, pra receber a gente. Acho que eu gostaria muito de falar principalmente da nossa capacitação de prêmios, que foi algo que a gente teve com a 5800, que me impactou muito. E eu acho também que a organização e a comunicação com as demais equipes facilitou também a organização dentro da nossa equipe. a comunicação com as equipes foi muito boa para saber conhecer, porque como a gente está começando agora e a gente não conhece muito sobre robótica, se comunicar com as outras equipes está sendo incrível, algo muito legal. A ajuda que a gente teve das equipes, ela foi muito marcada por pessoas assim excepcionais, como nossos mentores, sendo ele a Maria, o Pão Duro e a Luísa, que foram pessoas que sempre que tinham a disponibilidade, tiravam nossas dúvidas. Sempre quando a gente falava assim, o que é a Porsche? Ele já falava assim, olha gente, vocês têm que ler o manual. E sempre sendo muito doutrinado, sabe? Sendo muito didáticos, olha, com a linguagem muito acessível sobre, ó, isso é a First e como tu pode usar, entende? Sempre dando esse auxílio para nós. E esses mentores, eles já têm uma história muito grande por trás, né? E aí, por eles ter essas histórias, eles compartilharam ela com nós. Uma pessoa que nos marcou muito explicando pra gente sobre a First foi a Lu. A Lu, ela trouxe algo que a gente não conhecia, que é essa magnitude, que é esse evento. Trouxe a ideia do Mundial, como foi competir como rookie, como uma pessoa que também não sabia, não estava no meio. Então ela trouxe esses valores da First pra gente, nos mostrou como é estar dentro da First. Então acho que isso nos mostrou que é um evento assim, de uma magnitude absurda que não é conhecido. Tudo começou com um sonho da Lulu e ela tornou isso o nosso sonho. Acredito que ela tenha sido realmente a pessoa que mais nos ajudou e facilitou essa jornada no mundo da robótica. A gente também teve as capacitações com outras equipes, teve a ajuda da Trailblazers, teve a ajuda da Under, da 5800. Acho que a nossa ajuda foi muito facilitada porque o universo da First consiste nisso. Meu nome é Yuri, eu sou da área de engenharia. Nós somos da equipe GC Fortmol 11105.
Bom, o nosso robô ele tem como objetivo, ele é marcar pontos com os corais. Ele inicia no autônomo, marca o ponto e fica parado na drive station para ficar marcando ponto. Depois, quando acaba o autônomo, o objetivo dele é fazer vários ciclos de ida e volta no player humano, buscando os corais e largando na drive station. Isso várias vezes. Quando ele não tem esse objetivo, quando tem mais de um robô que faz a mesma coisa, nosso objetivo é ficar como defensor. A gente defende no time inimigo para não deixar eles marcar pontos, tá? De uma forma mais... não poder atrapalhar eles, mas também não deixar eles também fazer tanto ponto como a gente quer fazer. E esse é o nosso objetivo como robô. Ele tem o objetivo de pegar os corais e largar na drive station. Exatamente, como o meu colega falou, prazer, eu me chamo Noah, eu sou da 11105, eu sou da parte da engenharia, da elétrica e da programação, e pensando no nosso robô, no Anti-Wanti, a gente quis trazer essa proposta de defensor, tanto porque é do quero-quero e tal, é um animal bem defensor, mas como um diferencial também. Modéstia à parte, o nosso bunker ficou muito bom na construção dele, e a gente viu que isso podia ser um grande diferencial também com os perfis que contém no robô. Então a gente podia bater à vontade, entre aspas, que não ia prejudicar, e ao mesmo tempo a gente ia conseguir, sem penalidade, ajudar a nossa equipe e a pontuar também. Em relação a fazer algo diferente, eu acho que se a gente fizesse algo diferente, no mais seria anular os erros, mas ao mesmo tempo eu acho que para uma equipe que construiu um robô em menos de um mês, foi assim, uma façanha muito grande. E nosso robô ele é muito bom, porque ele com o objetivo dele, tipo assim, a gente construiu ele com o objetivo de fazer o que ele tá fazendo, e ele tá sendo muito bom no que ele tá fazendo. Tipo, a gente criou uma expectativa alta quando no início, a gente vai construir um robô muito grande, mas como a gente não tem muito tempo, a gente construiu ele, e ele tá sendo muito, muito bom, porque a gente queria. Tipo assim, ele tá cumprindo os pontos, a gente tá sendo um ótimo defensor, a gente tá conseguindo marcar os pontos, ele tá sendo muito bom, e literalmente, tipo assim, ele tá muito bonito também, tipo, ele tá sendo bonito e tá sendo muito útil no que ele tem que fazer. Exato, é aquele cumpre, quer dizer, ele é aquele que difícil, promete não é difícil, não é o bom. Mas às vezes ele fácil, tá bom. promete, ele faz o que ele promete e no mais é isso. Vamos! Nossos aliados. Vamos! Vamos, time! Nossos outros aliados. Vamos! Na sinceridade, assim, ó. Me deu uma pena da galera que o robô deles não chegou a tempo, imagina. Eles ficaram com ótimo. Meu, tem cara, tipo, muita chateação, assim, ó. Me deu uma pena esse cara. também, né? Sim, o pessoal do Rio, os robôs não chegaram a tempo. Ah, Me deu... 1772 também. Me deu uma tristeza por eles, assim, tipo, a galera veio empolgadaço, trabalhou muito no seu projeto. Veio de longe. Veio de longe. Muita falta pra eles. Porque só a gente bateu. Ninguém bateu palma. Porque ninguém bateu palma, não bateu. A gente vai bem nessa, essa aqui a gente tá com tudo, tá? Eles estão vendo que a gente tá tendo um cooperation. Somos... A gente tá sendo gravado, né? Oi. Ah, é verdade. Ô, Jean, dá um oi aqui. Dá um oi aqui. Oi. Oi. Não, é o oi do Darth Vader. Não, esqueci, eu sou o Batman, Esqueci, desculpa, erro de personagem. Tá, vamos lá, focou? Ó, Ai, filho. show de bola. Ele vai. Mandou bem. Boa, pontuou, fechou. Maravilhoso. Vai ele 4. Ó, aí. Vamos! Fechou. Vamos, time! Só largar. Boa, vamos, nosso time, Aliança Vermelha do Poder. Espera, vai. Vem pra cá. Boa, Lua. Ele tá melhor agora, tá melhor. Peraí. Pode pegar, pega. Isso.
Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Dá licença. Aí. Boa, deixa quietinho. Aí, no... Vai aqui, vai aqui. Peraí. Volta. Vem pra, vai pro lado, vai pro lado. Na voltinha. Boa. Não, desgraça, não mexe a garra. Pode ir forte. Não mexe a garra, volta. Ficou. Isso, perfeito. Não, tá errado. Quem do outro lado, quem do outro lado. Mais Não, tá errado. Pode ir. 1772 tá pra atrapalhar. Só se mantém no meio do caminho pra eles não pegar o 876. Isso. Vamos proteger os nossos. Perfeito. Não deixe eles atrapalhar os nossos também. Agora pode pegar. Vira a garra. Isso, um comando por vez. Vem retinho. Aí, virou, retinho. Aí, reto pra trás. Dá um batidão mesmo. Peraí, deixa eles pegar primeiro. Vai. Tem que acertar o bagulho aí. Pega. Vou pegar. Cuidado com a bola. De novo, outro. E aí, Dionísio? Deixa a garra um pouco. Você sabe o que vai, Forte. Tá bugando? Não, vira a garra. Vai tranquilo. Boa. Vem, retinho. Aí, fechou. Boa. Ali, ó. Ali, Tá dá-lhe livre. retinho. Pode ir. Boa, Noah. Só largar. Vai. Perfeito. Boa. Mais um e vai pra queijo. Faz essa e vai pra Aí, queijo. tenta. Fechou, Boa, vai pra perfeito, queijo, Noah. vai pra Agora vai. queijo. Falta 19 segundos, já posiciona e fica. Tá perfeito. Ó, eles também não vão atrapalhar mais, então deixa os nossos pontuando ali. Boa! Boa, time! Vamos! Não, time, tamo muito bem, que isso? Não, muito bom. Foi excelente. Valeu, Bom time, foi excelente. Bom, gente. Obrigada. valeu, time. Valeu. Oh, muito bom, que isso? Muito bom. Dessa vez ele não teve falhas, né? Não, mais ou menos, mas ele tá mais assim. Falhas? Cabos. Teve falhas. Teve, mas ele tá melhor. Oh, vai por ali. Vamos por aqui. Vamos por ali, eu vou pegar o robô com o Yuri. E aí, tudo certo? Eu sou o Jean, trabalho no time educacional do Geração Caldeira, né, do Campus Caldeira, que fica localizado no Instituto Caldeira, justamente ali no 4º Distrito de Porto Alegre. E eu sou a Luísa, eu sou técnica da equipe GC for Tomorrow, junto com o Jean, e eu também trabalho no Instituto Caldeira na parte educacional. A gente está aqui com uma equipe que é a única equipe da First Robotics Competition de Porto Alegre, uma equipe que nasceu há 2 meses atrás e a gente está nesse processo intenso de aventura. A gente construiu um robô em apenas 2 semanas, então está sendo uma completa loucura e uma emoção a gente estar aqui. Para criar essa equipe foi algo muito inspirador para a gente. Eu faço parte da FRC desde 2021, quando eu tinha 15 anos, já faz 5 anos toda essa loucura, esse processo. Eu era apenas uma menina, não sabia nada da vida. Não que eu saiba muito agora, mas eu fiz parte do Geração Caldeira, que é um programa educacional do Instituto Caldeira voltada para jovens, em 2023. E o espírito do DALI, do Instituto Caldeira, fala sobre fazer acontecer, sobre não ter medo de ir atrás e de ir, enfim, ao encontro do que você acredita. E a todo momento a gente pensava, cara, isso tem tudo a ver com a First. A First, o espírito da First é o espírito do DALI. Como que não tem uma equipe de robótica aqui? E, na verdade, a equipe surgiu de uma forma engraçada. A conversa foi durante um almoço de encerramento do programa Geração Caldeira, onde a gente percebeu, o nosso chefe deu a abertura e a gente está com um programa bem legal que se chama Indústria da Manhã. Será que a gente poderia conectar a robótica? Em apenas 1 semana a gente construiu um documento explicando tudo sobre a FRC, enviamos para ele e falamos, cara, precisamos fazer uma reunião para falar sobre isso. E depois de 1 mês de processo, a gente conseguiu reunir esses alunos. Então, o processo de seleção, a gente tem 14 alunos de escola pública, de 6 cidades diferentes da região metropolitana, de 13 escolas. E esse processo foi feito porque todos os alunos fizeram parte do programa Geração Caldeira. Então, eles foram mapeados da seguinte forma. Todos tinham um objetivo em comum, que era impactar a comunidade e mudar o mundo. Então é muito legal, porque todos são perfis e personalidades totalmente diferentes, e a gente conectou eles com esse perfil em comum,
tinha alunos que a gente nunca tinha visto, ou a gente não teve contato, a gente conheceu eles nos treinos, ninguém nunca teve contato com a robótica, e foi essa aventura, a gente está aqui no nosso primeiro nacional, primeira off-season em Porto Alegre, representando a cidade, representando as escolas, as famílias, e é um orgulho muito grande pra gente estar aqui. É uma galera que se esforça muito, que se dedicou muito desde o início do processo, porque a equipe tem menos de 2 meses e o robô levou pouco mais de 2 semanas para ser construído. Geralmente as equipes demoram em torno de 1 ano para poder se organizar, montar o seu robô, montar sua estrutura, né, dentro da sua organização, ou até mesmo equipes de garagem para depois se inscrever numa competição. A gente fez isso em menos de 2 meses, né? Com um pouco mais de 2 semanas montando um robô e estamos aqui na nossa competição, dando o máximo que a gente pode, se dedicando muito e aprendendo muito a cada desafio. Foi realmente um desafio muito grande. A gente conseguiu uma sala vazia dentro do Instituto Caldeira. As ferramentas que estão no nosso laboratório, parte é minha, parte do Jean, parte de pai, de parente, de Dino que entregou ferramentas pra gente. Conseguimos dinheiro emprestado, conseguimos nossos primeiros patrocinadores, que é a John Deere e a Qualcomm, através dos grants da First. Então, realmente foi um apoio que a gente não esperava. Todos os alunos ficaram até 9 horas da noite trabalhando, a gente junto com eles. Então, foi um processo muito lindo de ter aquele brilho do olho. O brilho do olho que o Instituto Caldeira tanto fala, que quer que os jovens tenham para entrar no mercado de trabalho, de ver algo e querer fazer acontecer. E a gente vê nos 14 jovens de hoje, é muito emocionante. A gente quase chorou 2 vezes aqui já vendo eles apresentar, então a gente está um pouco afastado, né? Eu chorei. Eu também chorei, Chorei. mas enfim, né? A gente tem que omitir isso um pouco. Mas está sendo um processo bastante empolgante. Pá, então, galera, cara, eu sou meio emotivo, mas eu tento trabalhar isso da melhor maneira que eu puder e manter sempre a calma, tá? Mas assim, eu não posso deixar de manifestar minha emoção, tá? Então agora um recadinho específico pra vocês, minha equipe da GC For Tomorrow. Cara, vocês são demais. Assim, ó, vocês são pessoas maravilhosas de verdade, tá? Eu admiro muito vocês. Ah, cada pessoa deste time entrega a alma, assim, entrega tudo o que tem. Porque vocês conseguiram fazer milagres em pouquíssimo tempo. Então, assim, ó, eu nunca tinha visto na minha vida uma equipe produzir tanto em tão pouco, se dedicar tanto, tipo, tentar tanto, sabe? Mesmo que em alguns desacordos, algumas coisas que acontecem, o que é normal em cada equipe, cara, todo mundo segue sempre muito unido, sempre muito firme, tipo, se dedicando ao máximo. Cara, sério, vocês são demais, eu sou muito fã de vocês. Pra mim, para mim é uma honra, tá? É um privilégio muito grande poder fazer parte, poder ser um dos técnicos dessa equipe, poder acompanhar o desenvolvimento de vocês, né? Poder acompanhar essa trajetória linda que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão criando. Então, a única coisa que eu queria pedir para vocês, assim, ó, de coração, é... Tá, peraí, deixa eu dar uma respiradinha. Eu queria pedir para vocês, assim, de coração, não percam essa essência maravilhosa que vocês têm, cara. Que, olha, vocês são demais, sério. E não deixa ninguém no mundo dizer o contrário. Não deixa ninguém diminuir o trabalho de vocês. Não deixa... É complicado. Não deixa ninguém, cara, dizer que vocês não são capazes de fazer alguma coisa, porque vocês conseguem fazer muito, certo? Então, curtam muito esse processo, aprendam muito, se desenvolvam cada vez mais, e no futuro, assim, a única coisa que eu vou pedir para vocês também, na verdade vou incluir só mais um pedido, é voltem só para me dar um abraço e me contar como foi as coisas. Eu adoro saber o sucesso que vocês estão alcançando no mundo, porque eu sei que vocês ainda vão muito longe, tá bem? Então, um forte abraço, né, desse mentor técnico que é muito chato, cobra muito. Tudo bem? Um abraço, tá? Eu sei que eu sou chato, que eu incomodo às vezes, mas é porque eu quero muito o bem de vocês. Vocês são pessoas maravilhosas e merecem só o melhor, tá bem? Forte abraço, amo vocês. Beijão, se cuidem. Tá, é uma loucura estar aqui na competição em 2 meses. Em algumas semanas a gente mexeu, teve que construir todo o robô. E eu consigo me ver em vocês, porque eu vim de escola pública também. Minha primeira viagem de avião foi para a robótica. E meu objetivo é fazer isso também para vocês, proporcionar essas coisas, essas experiências, essa competição amigável também. E eu só queria dizer que eu estou muito feliz e muito orgulhoso do que vocês fizeram até agora.
e eu vou acompanhar vocês até onde eu conseguir e eu puder. E obrigado por confiar em mim e na gente. Oi, meus queridos! Oi, gente, desculpa o barulho se estiver rolando, mas esse é o único lugar que eu tinha pra gravar. E acho que o pessoal ali tá agitado com o microfone. Mas esse é um momento aqui que eu venho agradecer vocês por todos esses últimos meses que foram maravilhosos, foram mágicos, intensos. E eu acredito que pra vocês também tenha sido esses mesmos sentimentos. E por mais que eu não consiga estar tão presente quanto eu queria, devido ao trabalho, devido aos estudos, eu espero que isso, querendo ou não, também seja uma fonte de inspiração, porque a gente tem que correr pelo que é nosso. E da mesma forma que vocês são uma grande fonte de inspiração para mim, por toda a persistência, toda a sabedoria, toda a criatividade. E eu acho que uma das características que é mais bonita em todas vocês é a união. É a união porque a gente tá aqui junto, unidos por uma paixão, algo que a gente se encantou, algo que a gente se encontrou, querendo ou não, ou tá aqui mesmo para se desafiar, para aprender. E eu acho que é sempre isso, sobre aprender, gente. Sobre aprender. A gente tem que estudar, a gente tem que aprender. E eu acho que vocês estão cumprindo esse papel de uma forma linda. Linda, linda, linda. E eu espero seguir com vocês e poder apoiar da melhor forma possível. E agora eu paro por aqui, senão eu vou chorar. Acho que há 6 meses atrás eu nunca ia imaginar o que estava previsto para acontecer. Sempre tive esse sonho interno de ser técnico de uma equipe, de criar uma nova equipe, mas quantos sonhos a gente tem a cada dia e a gente tem certeza que eles não vão se realizar e a gente acaba entrando num limbo de emoções e de tudo, e no fim a criação dessa equipe, a união desses alunos foi a melhor coisa que aconteceu em 2025 para mim. Eu acho que o torneio que a gente participou no off-season, ele foi muito importante para a gente ter a noção de como que funciona o torneio, de ver que realmente aquilo ali é real, porque a gente juntou os 14 alunos que nunca tinham contato com a robótica antes, a gente chama eles pro treino, ninguém se conhecia e a gente fala, olha, vocês querem participar de um torneio mundial, e é muito assustador pensar que tu pode fazer parte disso e de que aquilo é real e quantas oportunidades pode abrir. Mas eu, de verdade, eu tô impressionada porque eu nunca vi uma evolução tão grande de alunos de ensino médio. Eu jamais ia imaginar que a equipe ia chegar no nível que ela já chegou em tão pouco tempo, em 2 meses só, né, até chegar ao torneio. Então, quando eu fiquei responsável pela seleção dos alunos, eu fui muito pelo mapeamento do que cada aluno sentia, né? E todos os alunos que a gente acabou chamando, eles tinham uma coisa em comum, que é impactar a comunidade. Ou, em contrapartida, não saber qual que é o seu lugar no mundo, o que quer fazer, o que quer produzir. E eu me vi muito neles, eu me vejo ainda um pouco em cada aluno, porque eu me sentia muito assim no ensino médio e eu particularmente me sinto até hoje. E quando a gente chamou eles, assim, e a cada dia que passa, foi a melhor decisão que a gente tomou. Eu não imaginava que eles seriam pessoas tão incríveis, assim, a gente imagina, mas quando eu fiz uma base, eles não sabem disso, mas quando eu tava chamando eles, eu fiz uma folha, um cartaz gigante, e eu imprimi a foto de cada um, e eu ia colocando, assim, e cada vez que um aceitava, eu botava no quadro, e toda vez que eu olhava a fotinho deles, eu tinha certeza que era pra ser eles. Então, eu não sei dizer exatamente como, mas tem coisas na minha vida que eu só sei que é pra acontecer, e no caso deles era pra eles ser chamados e viver esse processo que é a equipe. Então eu acho muito lindo assim todo o processo de desenvolvimento profissional e pessoal que eles realizaram nesses 2 meses. Então o jeito que eles estavam no torneio, que eles deram tudo de si, porque é uma oportunidade única e eles agarraram aquilo ali com tudo, assim. Então, tenho 14 alunos, eu vejo o potencial de cada um, assim, o que cada um evoluiu. E eu nunca ia imaginar que isso poderia acontecer. Então, eu sempre digo que o meu sonho era ter uma equipe, mas hoje o meu sonho tem 14 nomes e sobrenomes, que são os alunos da GC for Tomorrow.